Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas e hoje nós vamos ter a nossa sexta aula referente à disciplina de topografia aplicada do curso de mestre de obras. Nós vamos abordar nessa aula os seguintes conteúdos. Faremos uma breve introdução sobre o levantamento topográfico e iremos apresentar as fases da execução de um levantamento topográfico. Iniciando a aula, nós já vimos nas aulas anteriores quais são os métodos, quais são os instrumentos utilizados para fazer medição de ângulos e distâncias. E agora nós vamos entender como é que nós empregamos cada um desses métodos ou desses instrumentos para realizar o levantamento topográfico. Primeiro precisamos entender o que é levantamento topográfico. Então, sabemos que levantamento topográfico é o conjunto de operações que realizamos no campo, ou seja, toda e qualquer medição que nós fazemos, anotações, tudo isso, ou seja, essas operações que nós realizamos no campo e também no escritório, a elaboração do projeto, por exemplo, a fim de nós obtermos os dados necessários para a reprodução geométrica de determinada área do terreno estudada. Então perceba que cada um desses serviços que são executados, essas operações que são executadas, elas vão fazer com que a gente tenha os dados suficientes para elaborar uma representação geométrica daquele terreno em um papel. Então a execução de um levantamento de um determinado terreno, ela faz com que nós utilizemos os métodos e os instrumentos apropriados que nos conduzam a resultados satisfatórios. Então, se eu vou fazer o levantamento topográfico para a construção de uma estrada, eu não posso utilizar uma régua. Se eu vou fazer um levantamento para a construção de um mercado do produtor, um edifício de múltiplos pavimentos, um shopping, eu não vou utilizar um parquímetro para fazer esse levantamento. Então, eu tenho que utilizar o equipamento adequado. Teodolito, a estação total, uma trena, depende de qual seja a finalidade, desde que eu obtenha um resultado satisfatório. Então, para a maior precisão dos detalhes, é imprescindível determinar no campo a posição dos diversos pontos topográficos que irão definir o desenho, definir a planimetria do terreno, que irão auxiliar quem irá projetar a fazê-lo da melhor maneira possível. Então, já que nós entendemos o que é um levantamento topográfico, quais são as fases de execução de um? Então, são três fases basicamente. Inicialmente, é feita o reconhecimento da área. Depois, é feito o levantamento da poligonal básica. E, por fim, é feito o levantamento dos detalhes. Então, esses três passos têm que ser seguidos para que nós possamos ter um bom levantamento topográfico. Vamos ver cada um deles agora, começando pelo reconhecimento da área. Então, o reconhecimento tem a finalidade de percorrer a região que vai ser levantada, identificando quais são os pontos, quais serão as dificuldades, quais serão as interferências que irão surgir. Isso faz parte do planejamento da execução do levantamento topográfico. Então, ele vai eleger os principais vértices da poligonal, escolher o ponto de partida, por onde começa, por onde termina, e isso facilitará a execução do levantamento. O ponto de partida deve ser livre de qualquer influência magnética local e deve ser devidamente amarrado a outros pontos característicos. O que é que isso significa? Significa que quando eu vou escolher o ponto de onde eu vou iniciar, geralmente é nele que eu determino o azimuth inicial, ou seja, eu vou precisar de um GPS, vou precisar de uma bússola, e dessa forma ele não pode interferir, não pode ter influência magnética. E a partir dele eu também devo conseguir determinar alguns pontos característicos do terreno. Nessa fase de reconhecimento da área, nós temos que já estar com todos os acessórios em mãos, ou seja, devemos providenciar os piquetes, as estacas, testemunhas e tudo já numerado para facilitar o levantamento.
lembrando que deve ser feita a orientação das turmas, ou seja, topógrafo, balizeiro já deve saber onde vai começar, onde vai terminar, então deve haver uma conversa inicial para que seja determinado como será feito o transporte dos instrumentos. Também deverá previamente fazer a abertura da vegetação, caso o terreno seja coberto por uma vegetação. E após feito esse reconhecimento da área, inicia-se a segunda etapa, que é o levantamento propriamente dito da poligonal básica. Então, do ponto de partida que já foi escolhido, iniciamos percorrendo todo o perímetro até fechar a poligonal. Então, vamos levantar todos os elementos característicos, todos os pontos que foram demarcados inicialmente, as linhas divisórias da propriedade, os acidentes existentes, ou seja, tem um aclive, um declive, tem um rio passando, tudo isso tem que ser determinado. Os pontos que servirão de base para as poligonais internas, os elementos de amarração e controle da exatidão do levantamento. Então é nessa etapa que todos esses elementos característicos vão ser levantados. Então tudo isso é registrado na caderneta de campo. O caminhamento da poligonal deve ser acompanhado de um croquis. Por quê? Porque imagine que você esteja fazendo o levantamento sem ter um croquis. Vai chegar um momento que você pode se confundir e ir para um vértice que não é o da sequência, não é o próximo. Em vez de você ir você está no ponto 1, em vez de você ir para o 2, você acaba indo para o 3. Então, se você tiver um croquis já numerando todos os pontos, você terá uma maior facilidade para executar o levantamento topográfico. Então, conforme a natureza do levantamento, pode ser feita poligonais tanto abertas quanto fechadas. Podem ser triangulares também. Então, vai depender dos obstáculos que estão no terreno ou então da natureza do próprio levantamento. No entanto, em topografia é comum utilizar as poligonais fechadas, até porque geralmente todos os terrenos, basicamente, eles têm uma delimitação já previamente feita. Quando se trata do levantamento de áreas extensas, é mais vantajoso dividir o trabalho em várias áreas. E cada uma dessas áreas não deve possuir um número muito grande de lados. E dessa forma, você acaba minimizando os erros. Então, neste caso, faz-se necessário o levantamento de cada poligonal básica correspondente e depois deve ser feita a amarração entre cada uma dessas poligonais. A gente pode compreender melhor nessa figura. Então, perceba que nós temos uma área maior com inúmeros lados e dessa forma eu posso dividi-la em áreas menores para que o caminhamento seja menor e também eu diminuo os erros, tenho uma quantidade menor de lados em cada um desses levantamentos. E perceba que o polígono maior, ele gerou 3 polígonos menores, A, B e C. E eles estão amarrados entre si. Por exemplo, o polígono A está amarrado ao polígono B pelos vértices 2, 3 e 4. O B está amarrado ao C pelos vértices 2, 13 e 12. E o A está amarrado ao C pelos vértices 4, 5 e 6. Então, dessa forma, eu tenho uma amarração coerente e consigo fazer os levantamentos de uma maneira subdividida. Então, como é que eu realizo esse levantamento da poligonal básica? Então, eu inicio pelo polígono A e faço a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei no ponto 0. Parto para o polígono B. Começo do 2, 2, 9, lembrando que o 2 já foi levantado, né? Então, vou levantar o 9, 10, 11, 12, 13. Finalizo no 4. Por quê? Porque o 2, 3 e 4 já foram levantados. E assim eu faço com C e acabo finalizando o meu levantamento topográfico. Lembrando, no polígono B, como eu já falei, não é necessário levantar 3, 4, 2, 3, assim como no C, não é necessário levantar 4, 5 e 5, 6.
e assim sucessivamente. Então, aquilo que eu já levantei na poligonal anterior, eu não preciso fazer na poligonal subsequente. Então, a escolha das poligonais pode ser feita aproveitando as próprias linhas divisórias do terreno existente, como cercas, estradas, córregos. Então, tudo isso pode ser utilizado como delimitação para os polígonos menores. A última fase, para nós finalizarmos o levantamento topográfico, é a fase de levantamento dos detalhes. Então, inicialmente, nós fazemos o levantamento das divisórias do terreno, da propriedade, e, por fim, vamos levantar cada um dos elementos singulares da propriedade. Uma árvore, uma lagoa, um poste, os vértices de uma edificação, como nós podemos ver nessa figura. Então, eu inicialmente fiz o levantamento da poligonal A, B, C, D, E, F, G, e a partir desses vértices eu consigo determinar os objetos que estão no interior da minha poligonal. Por exemplo, do vértice F eu consigo determinar alguns pontos singulares da lagoa, do vértice A eu consigo determinar alguns pontos singulares da edificação, de um poste, de uma árvore, e dessa forma eu consigo levantar todos os detalhes que estão contidos dentro do perímetro. Então, cada um dessas benfeitorias elas serão importantes para a realização do projeto, então dessa forma elas devem ser levantadas. Tudo isso vai ter a finalidade de obter os elementos necessários à representação das características do terreno no projeto. Então, os levantamentos das poligonais auxiliares deverão ser acompanhados dos croquis e os dados obtidos deverão ser anotados na caderneta de campo ou nos croquis, vai depender da didática que a pessoa tenha, da forma como ela faz o levantamento topográfico. E, por fim, deve-se definir de forma correta a planimetria e a altimetria do terreno, ou seja, o levantamento. Apesar de seguir essas três fases, ela deve ser executada da melhor maneira possível para termos um levantamento coerente e coeso. Então, essas são as referências adotadas para a elaboração desta aula e até a próxima.